Bem-vindos ao canal Casos Curiosos. Aposto que você também já teve essa dúvida. Há quanto tempo o homem está passeando pelo lindo planeta Terra? Você já pensou nisso? Fala a verdade. Segundo a ciência tradicional, o homem moderno, como conhecemos hoje em dia, surgiu há mais ou menos 50 mil anos atrás, certo? Só que agora, eu vou te contar uma coisa. Você sabia que existem alguns artefatos que simplesmente desafiam esses números? Sabe por quê? Primeiro, porque esses artefatos estão onde não deveriam estar. E segundo, alguns são datados de eras que simplesmente não condiz com a existência do homem inteligente. Eu já vou logo avisando. Essas descobertas simplesmente evidenciam o contrário de algumas teorias já consolidadas. E eu tenho certeza que vão dar um nó na sua cabeça. E mais uma coisa, era melhor que eles nem existissem, porque esses artefatos só fazem aumentar a tensão entre cientistas de vertentes diferentes, fazendo gerar mais debates. Mas nós, como somos muito curiosos, estamos aqui só para mostrar esses artefatos que desafiam as teorias tradicionais, só porque é interessante e muito curioso mesmo. Conheça agora as evidências de que o ser humano já existe há milhões de anos. Evidência número 5. Jarro de Dorchester. No ano de 1852, na cidade de Dorchester, nos Estados Unidos, durante a explosão de uma pedreira, foi desenterrado um jarro muito peculiar, composto por prata e zinco, muito bem trabalhado e com desenhos de plantas em sua parte exterior. Na sua borda externa foram encontradas algumas inscrições, demonstrando talvez um antigo e estranho idioma. O problema é o que? O primeiro registro que se tem de escrita foi com os sumérios, há mais ou menos 5 mil anos atrás. Mas sabe qual foi a datação atribuída a este estranho objeto? 100 mil anos. E lembrando que o homem moderno surgiu há mais ou menos 50 mil anos atrás e na África. O negócio tá ficando estranho, hein? Evidência número 4. Tubulação de ferro na China. Na província de Qinghai, na China, foram encontradas tubulações de ferro que conduziam até um lago salgado nas proximidades. O Instituto de Geologia de Pequim, após os testes, datou os encanamentos com cerca de 150 mil anos atrás. Isso seria muito tempo antes da presença dos primeiros seres humanos nesse lugar, que datam somente de 30 mil anos atrás. Quem será que instalou esses canos aí, hein? Evidência número 3. Ponte de Rama. Em antigos textos indianos, existe a lenda de que o antigo rei Rama viveu há 1 milhão de anos atrás e construiu uma ponte gigante entre a Índia e o Sri Lanka. Agora olha só que interessante, veja essa foto aí tirada por um satélite no ano de 2002. Depois da publicação dessas fotos, muitos cientistas foram ao local para investigar. Alguns especialistas afirmaram que a estrutura é uma formação natural, mas outros analisaram as rochas no leito do mar e identificaram que muitas podem muito bem ter sido colocadas ali de maneira artificial, ou seja, restos de uma possível construção feita por humanos. Isso que eu chamo de um caso curioso de verdade, hein? Evidência número 2. Martelo de London. No ano de 1934, em uma cidade do Texas chamada London, um casal encontrou uma ponta de madeira incrustada numa rocha. Quando tentaram retirar essa ponta de madeira da rocha sólida, descobriram que não era só madeira, mas sim o cabo de um martelo. Em análises laboratoriais, segundo os testes, foi identificado que a rocha formada em torno do martelo tinha cerca de incríveis 140 milhões de anos. Essa datação foi confirmada principalmente porque uma parte do cabo de madeira já tinha até se tornado carvão. Mas vamos fazer um exercício. Vocês sabem que era geológica a Terra estava há 140 milhões de anos atrás? Não? Então vamos ver aí. Há 140 milhões de anos atrás, a Terra estava no período Cretáceo, onde só haviam os grandes dinossauros, e isso é muito distante dos 50 mil anos do surgimento do homem moderno. Tem alguma coisa estranha aí, realmente as datas não batem. Evidência número 1. Esferas metálicas de Klerksdorp.
Essas esferas metálicas foram encontradas em uma mina na África do Sul. Seus tamanhos variam de 5 a 10 centímetros de diâmetro, compostas por uma liga metálica extremamente resistente. Dentre as características principais, o que mais se destaca são suas 3 linhas paralelas, separadas por medidas exatas, evidenciando que são peças produzidas por uma forma de vida inteligente. Mas o que intriga os cientistas é a idade dessas esferas decoradas: 2,8 bilhões de anos. Isso mesmo, você não entendeu errado. Quase 3 bilhões de anos atrás. Devido a esse absurdo, dezenas de testes ao longo do tempo foram feitos, e a datação é sempre bem antiga. Essas esferas estão expostas no Klerksdorp Museum, na África do Sul. Isso tudo é muito fascinante, mas eu vou te contar uma coisa. A gente não mostrou todos para vocês, existem muitos outros artefatos desse tipo. Só que agora eu te pergunto, qual a explicação para tudo isso? Existem muitas hipóteses e tentativas para explicar esse tipo de artefato fora de seu tempo. A primeira delas é a de que esses artefatos são simplesmente mal interpretados, havendo contaminação das amostras antes dos testes de datação, falta de comprovação real do local onde foram encontrados ou simplesmente formados por meios naturais. A segunda hipótese sugere que houve a presença de civilizações inteligentes anteriores à pré-história, que por algum motivo sumiram repentinamente, e sua extinção pode ter sido causada por algum evento global, como cataclismas naturais, por exemplo. A terceira hipótese sugere que houveram visitas extraterrestres há milhões de anos atrás e permaneceram por algum tempo em solo terrestre. A quarta e última hipótese pode talvez ser a mais aceita, porque ela é baseada em experimentos científicos, então se segura aí. Ela é baseada em uma pergunta e um princípio um pouco mais simples. Será que os métodos de datação são confiáveis? Já parou para pensar nisso? Muitos estudos recentes já demonstraram que a utilização de datação por meio do decaimento radioativo é muito imprecisa. Mas o que é isso? A taxa de decaimento se baseia na afirmação de que os elementos radioativos se reduzem pela metade em um espaço de tempo constante. Isso é chamado de meia-vida. Por exemplo, você já deve ter ouvido falar sobre o carbono 14 em algum lugar, certo? A meia-vida desse elemento é 5.730 anos, ou seja, se você tinha 4 kg de carbono 14 há 5.730 anos atrás, hoje você teria 2 kg de carbono 14. E daqui a 5.730 anos no futuro, você teria 1 kg de carbono 14, e assim sucessivamente, certo? Para os fósseis mais recentes, ele é muito utilizado como método de datação. Mas por ser um elemento com rápida taxa de decaimento, segundo os cientistas, se houver restos mortais ou rochas muito antigas, tipo milhões de anos, não haverá quantidade significativa desse elemento, ficando impossível de medir, não podendo estimar a sua datação. Mas você sabia que recentemente essa máxima foi colocada à prova? Acredita-se que a maioria dos diamantes tem cerca de 2,5 bilhões de anos. Ou seja, seria impossível encontrar a presença de carbono 14 no interior dessas pedras preciosas tão antigas, certo? Mas para surpresa dos pesquisadores Ray Taylor e John Salton da Universidade da Califórnia, foi o quê? Sim, haviam quantidades significativas e mensuráveis do carbono 14 nas amostras de diamante. E seguindo esse modelo de datação, chegaram à idade de 55 mil anos. E não nos 2,5 bilhões anteriores. Ou seja, entram em uma contradição enorme. E só para finalizar, essa próxima evidência também contradiz algumas datações. Por muitos anos, centenas de fósseis de dinossauros foram encontrados em ótimo estado de conservação, de forma que, além de colágeno nos ossos, a presença de tendões nas articulações também foi encontrada. Inclusive, a pesquisadora Mary Schweitzer relatou e provou a presença de carne nos ossos. Isso mesmo, carne preservada em fósseis de dinossauros. Olha só que impressionante. Você já tinha ouvido falar disso? Acho que não. E o que isso sugere? Mais uma vez parece que as datas não batem com o que se imagina. Eu sei que esse assunto foi um pouco denso demais, mas qual a sua opinião? Em quais das vertentes você tende a acreditar?
Será que existiram civilizações inteligentes há milhões de anos atrás? Será que extraterrestres estiveram por aqui num passado remoto? Ou será que simplesmente estamos errando desde sempre nas datações de fósseis e objetos antigos? Comenta aí e deixa sua opinião. E para você que ainda não é inscrito, vem fazer parte da melhor comunidade curiosa aqui do YouTube. Você não vai se arrepender, pode ter certeza. Valeu, galera, e até a próxima.